Bem-vindos ao Adepate Podcast, tema central desse episódio de número 3, Empreenda-se. Hoje, o foco, meu amigo Fernando Gaal, é entender para atender o cliente. E quem te trouxe para esse bate-papo nosso? Para esse bate-papo a gente trouxe o Valcir. Valcir é diretor executivo, CEO, que é a mesma coisa, da Steel Frame, uma empresa especializada, da Steel Frame não, da Mundo Steel, desculpa, Valcir, uma empresa especializada em steel frame, em construção de casas principalmente, né, que você faz, e agora a gente está pivotando um pouco para a fachada também. Qualquer solução a seco, o Valcir é especialista nisso, está há bastante tempo trabalhando nesse mercado, e ele tem uma empresa bastante idônea e correta. A gente teve a experiência de contratar os serviços dele e teve alguns percalços no caminho, mas a gente contornou bem e foi uma parceria muito boa que a gente construiu. Bem-vindo, Valcir. Obrigado, Fernando. Obrigado, Felipe, pelo convite. Estava aguardando esse convite fazia algum tempo já. Foi eu que me autoconvidei. Falei pro Fernando, Fernando, tô indo para São Paulo gravar uns podcasts aí e tal, até que consegui ativar o gatilho para ele me convidar. Tô falando isso agora. Entendi. Muito bom. Muito bom. Postava foto no Instagram e tal, assim, pô. É legal esse podcast aí de vocês aí. Eu tô em São Paulo, em tal hora, em tal dia. Deu certo, mas ele entendeu aí meu autoconvite aí, acabou me convidando e feliz aqui em poder estar aqui com o Felipe, com o Fernando também, que é um amigo lá do G4, lá nessa escola de negócios, de empreendedores, a gente se conheceu lá. E depois virou cliente, enfim, a gente tem feito alguns negócios juntos aí, desde de reforma, de retrofit de fachadas aí, algo totalmente inovador, tanto para Mundo Steel quanto para a Serpol também. E também tem o projeto das cabanas, então a gente está construindo bastante coisa juntos aí. E agora sendo mais esse podcast aí, que estou muito feliz de estar aqui. O tema seu de trabalho, né, o teu grande negócio da Mundo Steel é o steel frame, é a construção a seco usando o steel, né, metal, a estrutura metálica como a base dentro do processo construtivo. Acho que no Brasil a gente usa o steel frame como uma técnica inovadora, apesar que já está há alguns anos aí no mercado, tá consolidado. Qual é a sua história com a construção a seco e com o steel frame, né, que é essa construção utilizando os perfis metálicos como base estrutural? Então no Brasil a gente ainda fala que steel frame é inovação. Eu fico, às vezes, até me incomodo um pouco com isso. As pessoas falam, o steel frame é a construção do futuro. Eu assim, steel frame não é a construção do futuro. O steel frame já é a construção do presente. Eu falava que steel frame seria a construção do futuro há 10 anos atrás, lá quando a gente estava começando, 10, 14 anos atrás, né? O steel frame ele surgiu nos Estados Unidos, lá no século XIX já. No Brasil, as primeiras obras na steel frame chegaram lá em 1990. Mas é com aquelas pessoas realmente apaixonadas pela tecnologia, que importavam todo o material dos Estados Unidos, mão de obra. Mas, de fato, ele começou a crescer no Brasil lá em 2008. Foi com a chegada da LP Brasil, com uma empresa norte-americana que se instalou no Brasil e começou a fazer esse desenvolvimento de mercado. E aí, com a LP vindo para o Brasil, acabou nascendo várias empresas desse segmento. Então, empresas como a minha nasceram várias aí pelo Brasil. Então a minha história com a steel frame ela começa em 2011. Então, até uma história bem interessante, como a história de todo empreendedor acha essa história interessante, né? Mas em 2000 Isso é verdade. Eu acho. Em 2011 eu estava lá pronto para montar uma loja de materiais para marcenaria. Eu já trabalhava lá no segmento de divisórias, piso laminado, e ia montar uma loja de material para marcenaria. E aí no meio desse caminho surgiu a oportunidade de trabalhar com light steel frame. Um conhecido que estava empreendendo na área me chamou para um café e falou o seguinte: Valcir, tá chegando no Brasil agora o sistema construtivo a seco, light steel frame e tal. Então, a gente estava no café, ele mostrou um prédio na minha frente. Então imagina aquele prédio sendo construído na metade do tempo. Aí colocou todo aquele entusiasmo. Era uma pessoa que eu respeitava muito. E aí eu pensei, esse cara sabe o que tá falando. E aí eu fui para a internet, digitei lá steel frame. 90% das casas dos Estados Unidos são construídas com essa tecnologia. E steel frame ou wood frame, que a diferença ali é madeira para o aço, que a gente pode falar depois. E aí eu pensei, estava lá com 21, 22 anos de idade, pensei, a oportunidade está aí. Cavalo selado passa uma vez só, né? Então, quem me convidou para entrar nesse negócio era uma pessoa que eu confiava muito, eu respeitava muito essa pessoa, respeito até hoje, inclusive.
Eu vi que o brasileiro ele copia tudo que o americano faz, entendi, poxa, eu não posso, o caminho. Eu não posso chegar aos meus 50 anos de idade lá com arrependimento. O steel frame vai ser o futuro e vou mergulhar de cabeça nesse mercado. E, enfim, aí começou toda uma jornada aí que até hoje eu venho ajustando algumas peças que empreendedor é isso, né? Resolver problema, né? Muito bom. Olha só, eu também tenho uma história com o steel frame, posso contar aqui para vocês. Confesso, não é porque você está aqui, mas sou super fã desse tipo de sistema. A gente conheceu, acho que no Brasil, primeiramente o sistema de drywall. Exatamente. Que ele é parecido, vamos pensar assim, né, com o steel frame no sentido visual, você tem perfis metálicos. Da família. Exatamente, melhor ainda, da família, e você reveste com placas de gesso acartonado, né? E vem para responder. Eu terminei minha faculdade em 2008, comecei em 2004, né? Terminei em 2008. E nessa minha geração da formação na engenharia, se falava muito da racionalização da construção. A busca por tornar cada vez mais industrializada, então os elementos pré-fabricados, pré-moldados. Um dia nós falaremos que é meio maluquice, né? Você levar blocos para um canteiro de obras, areia, cimento e cal, enfim, não usa mais cal hoje, mas até as mesmas pré-fabricadas, misturar com água e colocar bloquinho por bloquinho e levantar um grande prédio, que ainda está consolidado, né? Então, sempre se via, qualquer jovem se pensava numa construção mais racionalizada, enfim. E viram no steel frame como um passo para isso. Só que eu não conhecia. A gente pensava em drywall, pensava em outras situações. Até que 2011 para 2012... o ano que a gente começou também ali. Então olha só, eu tive uma experiência que a gente foi construir uma escada metálica, 2 escadas metálicas de segurança no centro de São Paulo. Eu lembro dessa escada. Né? Você postava e eu acompanhava naquela época. Olha só. Facebook ainda. Eu lembro dessa escada. Então, assim, tinha que construir uma grande escada e metálica, enfim, e tinha que fechar ela, tinha que ser lacrada. Então, tinha que ter resistência 120 minutos contra fogo, né? Resistência ao fogo. Sim, sim. E qual que é o normal, natural? Os blocos. Então, você fechar com alvenaria, né? E até bloco com caixa de celular ou bloco convencional, enfim. Só que era um prédio habitado no centro de São Paulo. Muito mais complexo, a logística, a entrada e saída. E eu comecei a pesquisar alternativas. E aí eu cheguei no steel frame com placa cimentícia. Que eu sou super fã da placa cimentícia. Para mim, placa cimentícia eu uso para quase tudo. Eu penso em colocar a placa cimentícia. Porque é uma placa, tem a mobilidade da placa de gesso, só que ela tem certa, como é que se fala, aceitação de umidade, né? Ela tem a resistência e é uma base cimentícia. Então eu consigo aplicar elementos que têm compatibilidade com o cimentício, que é argamassa, texturas, enfim. Então ela tem essa facilidade externamente. E eu fui pesquisar, encontrei o steel frame, estudei sobre ele. Na época eu fui na fábrica da Brasilite de placas cimentícias, em Capivari, se não me falha a memória. Sim. Fui lá, participei de 2 dias de treinamentos, estudei e trouxe para a empresa que tinha um valor de material mais alto, mas ganharíamos na produtividade. E revestimos essas 2 escadas e a Brasilite tinha os ensaios com 4 placas, se não me falha a memória, com um tipo de lã no meio e tal. E foi uma grande revolução pra gente na época do retrofit. Tanto é que esse trabalho é o que me deu base para vários outros e que para 10 anos depois, 11 anos depois, a gente vai falar de uma solução que a gente aplicou, o steel frame, para recuperação de fachada. Então, assim, eu entendo que... E eu fui estudar casas que se constroem, prédios que se constroem com steel frame. E eu queria saber, depois eu não estudei mais sobre o mercado da construção, mas pelo que eu estou entendendo, nessa última década, vamos pensar assim, cada vez mais o pessoal tem construído com steel frame? De 2011 para cá o mercado amadureceu bastante, mas bastante mesmo. Eu divido aí talvez em 2 ciclos. Um deles foi agora, ano passado, nós tivemos aí saiu a NBR do steel frame, foi homologada.
Então, uma grande barreira que nós tínhamos, por exemplo, era financiamento junto à Caixa Econômica. Eu tenho obras financiadas na Steel Frame lá de 2012, mas era toda uma burocracia, porque, poxa, tinha que ir atrás de Datec, toda uma porrada de documentação, conversar com o gerente, explicar para ele o que era tecnologia e tal. E hoje você vai financiar uma casa na Steel Frame, a Caixa já não considera mais Steel Frame como sistema construtivo industrializado. Inovador, aliás. Industrializado continua sendo, mas a Caixa não considera mais o Light Steel Frame como sistema construtivo inovador. Ela já considera como sistema construtivo tradicional. Então isso foi uma quebra de barreira muito, muito grande aí que facilita. A gente tem crescido muito hoje em construção de casas para vender dentro de condomínios, porque o que o investidor que vai construir uma casa para vender visa? Um retorno mais rápido sobre o investimento. Porque se ele vai construir essa casa em 2 anos, essa casa em 10 meses, o retorno para ele acaba sendo muito mais interessante se construir em 10 meses, né? E ele tendo a segurança que ele vai conseguir financiar essa casa pela Caixa Econômica, isso ajuda muito. Então a gente tem crescido muito aí em casas para venda. Mas voltando um pouco antes sobre o que você falou, Felipe, você falou que você finalizou a engenharia em 2008, né? E aí em 2011 você tem necessidade de fazer lá um fechamento de uma parede, que tinha uma necessidade lá de resistência contra fogo ali e tal. E você, como um profissional dedicado, aplicado, vai para o Google. Talvez não era tão aplicado, né? Tão aplicado e tão dedicado, mas ou por desespero mesmo. Mas por necessidade. Por necessidade mesmo, foi atrás de uma solução. Então, mas olha que interessante, aquilo que você foi buscar, a faculdade não te ensina. Eu lembro que alguns anos eu fui... As pessoas perguntam se eu sou engenheiro, não fui. Eu tive que desistir da engenharia para... Desistir. Pronto, desisti para colocar todo o meu foco, toda a minha energia na construção da Mundo Steel. Então, quando eu fui fazer a faculdade de engenharia lá em 2012, o professor já me conhecia, porque, enfim, já era o queridinho da turma, porque era o cara da inovação, né? Então... no primeiro dia de aula ele veio com um discurso que eu achei muito legal. Ele falou o seguinte: eu quero formar engenheiros aqui, mas engenheiros que façam a diferença. Quem foi que disse que a gente tem que construir só casa de concreto, só de alvenaria? Eu quero formar engenheiros aqui que tragam inovação. Então, poxa, lá em 2012 eu vi assim que ele já começou a ter uma pegada diferente. Só que hoje os nossos professores, eles não têm conhecimento sobre a Steel Frame. E aí eu chamo muito pra gente essa responsabilidade. A gente faz um trabalho aí dentro das universidades, um trabalho de formiguinha, bater na porta, explicar o que é o Steel Frame, lotar um ônibus lá com acadêmicos, com os cursos de engenharia, de arquitetura, levar para a obra, mostrar o que é. Então a gente tem feito muito esse trabalho. Hoje um pouco menos, porque a gente já saiu a gente já saiu da inércia. Hoje as obras já vêm de certa forma mais orgânica, mas a gente fez muito esse trabalho no começo. Tem um caso de uma arquiteta, isso mostra que eu estou ficando velho, na verdade, também, né? Mas ela conheceu o Steel Frame numa dessas visitas lá em 2011. E, tava lá, curso de arquitetura e tal. Ela casou, se formou, casou e tal, e aí decidiu fazer a casa dela de Steel Frame. Ela fez a casa dela em 2019. Então, em 2011 ela conheceu, em 2019 ela foi fazer a casa dela na Steel Frame. Então, já vem de uma sementinha que foi plantada. Então, o que falta hoje para o Steel Frame, a maior barreira aí é conhecimento, é as pessoas conhecerem. Olha, você trouxe algo importante, que é como que é tratado um sistema inovador, né? Quando ele está iniciando, então, dentro de uma aplicação, e muito disso que criou-se a norma de desempenho, NBR 15575, porque a gente já sabia muito bem o comportamento de uma construção tradicional. Concreto, alvenaria, bloco, argamassa. De repente começou a aparecer outros tipos de métodos construtivos, mas que precisavam, não importa o método que você utilize, desde que atenda a requisitos mínimos de desempenho. Como não tinham normas técnicas ainda consolidadas, poderiam abrir então, as DATECs, todo aquele sistema, né, para você mostrar e comprovar que existem os requisitos. A norma de desempenho hoje, ela tem os requisitos e o Steel Frame atende aos requisitos desde que seja construído de certa maneira. Até eu estou no meu mestrado, até terça-feira que vem eu preciso apresentar
Ainda me disse que não é dedicado, né? Eu tenho que apresentar um seminário sobre Light Steel Framing. Legal. Sobre a estrutura, os requisitos estruturais do Light Steel Framing. Porque a diferença dele pro drywall, por exemplo, é que o próprio perfil, ele é o estrutural. Sim. É ele que faz a estrutura. Mas precisamos entender os requisitos de desempenho. Olha que bacana. Construção, desempenho, Light Steel Framing. E vem o Valcir dentro desse cenário que ouviu uma história, né, mesmo não sendo técnico da área, mesmo não sendo engenheiro, viu uma visão empreendedora, viu uma visão de mercado e cavalo selado. Não passa duas vezes, né? Passou uma vez, montou no cavalo e começou então a empreender nessa área. Mas aí eu volto para o nosso tema, porque imagina só, se nós estamos falando aqui com um público muitas vezes de engenheiros, de arquitetos, e que já há uma certa novidade quando se fala de steel framing, imagina para o cliente final. Você construiu uma empresa, está construindo uma empresa, né? Porque a gente sempre está em construção, o mundo steel. Não é para vender ideia de steel frame, né? É para vender o steel frame para clientes, casas, negócios. Como é que foi essa jornada de entender o cliente e de explicar para o cliente que algo inovador poderia ser utilizado com durabilidade? A minha história com Light Steel Frame, ela começa lá, como eu falei, lá em 2011. Vamos voltar um pouquinho antes. Eu sempre gostei muito de ouvir pessoas... Eu sempre gostei muito de empreendedorismo. O tema empreendedorismo sempre me chamou atenção. Não tinha consciência disso desde criança. Acho que ali já tinha aquela veia empreendedora, mas eu achava que era normal. Mas eu era aquela criança que acordava no domingo de manhã para assistir Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu também. Tá aí, ó. Por isso que hoje a gente tá aqui conversando. E eu gostava de Telecurso 2000, me julguem. Eu também. Por isso que a gente tá sentado aqui. Então, enfim, mas isso não era normal, né? Não. Eu gostava também muito de ver lista telefônica, aquela lista telefônica amarela e tal, para ver negócios que não tinham na minha cidade. Olha, loucura isso. Um dia talvez eu coloque um negócio desse na minha cidade. Mas isso criança, sem pretensão alguma. E eu lembro de algumas histórias de uma revista que uma vez eu li, tipo, homens que fizeram a história de Braço Norte, que é a minha cidade e tal. Essa revista me marcou muito. E eu sempre gostei muito de conversar com pessoas mais velhas. E quando surgiu a ideia de começar a trabalhar com Light Steel Frame, eu entendi, poxa, tá aí a oportunidade de boi que chega atrasado toma água suja, né? Verdade. Então tem a oportunidade de inovar, de ser pioneiro em algo. E aí surgiu a oportunidade assim, vou montar uma loja de Light Steel Frame em Braços Norte, uma cidade com 30 mil habitantes, cultura mais alemã ali, o povo mais... E talvez sem planejamento nenhum, um pouco mais sem acreditar que era impossível, vamos lá e vamos fazer, né? Ousadia e alegria. Calculei os riscos, claro, né? Eu era um louco consciente, vamos dizer assim, era louco, me aventurava, mas sempre calculando os riscos, né? Que é o risco calculado lá do Empretec, lá do empreendedorismo, das características do empreendedor. E aí montei uma loja lá, um espaço de 100 metros quadrados. Só não pode calcular muito, né? Senão não vai. Só exatamente. Não pode calcular muito, senão a gente calcula, mas a gente erra, né? mas no final dá certo ainda. A gente tá... Só calcular muito, você pula fora. E aí montei essa loja e é o seguinte, na verdade... Montou uma loja física mesmo, uma loja física e tal, solução para steel frame. Steel frame, quem projeta? Boa pergunta. Quem constrói? Boa pergunta. Assim, quem compra? Assim, uma pergunta interessante também. Então, assim, a calculadora estava quebrada. Não tinha, mas também não tinha muito risco. Assim, claro. Se não vendesse também, eu tinha... hoje eu chamo de motor 1 e motor 2, né? Que era o que? Eu pagava... Não vou dizer que eu ganhava dinheiro, porque dinheiro acho que... Eu pagava as contas, meu custo fixo ali com a venda de divisórias, pisos laminados e tal. Que eu então eu pagava as contas com isso. E o steel frame entrou como algo que era paixão. Me apaixonei pela tecnologia e fui... Quer não, converge com o que estava fazendo. Porque divisórias, pisos laminados, são sistemas de construção a seco. Exatamente. O brasileiro ele vem aceitando o sistema construtivo a seco por etapas. Então ele aceitou fazer os móveis de MDF, aceitou fazer o piso laminado, hoje o piso vinílico, o forro de gesso, e o steel frame era uma próxima etapa. Talvez eu não tinha nem clareza disso. Era mais aquela visão, né? Aquela visão empreendedora, o conhecimento empírico ali. E aí eu entendi o quê? Poxa, na verdade eu não entendi, eu fiz.
Eu fui entender depois que eu fiz. Mas eu entendi, eu comecei a agir como uma empresa de educação sem saber que eu estava agindo como uma empresa de educação. Então, o que eu fiz? O que a gente fez? Universidade, bater na porta. Vamos falar para os arquitetos, para os novos formandos de arquitetura, o que é steel frame. Vamos pegar na mão aqui do construtor, do pedreiro ali e mostrar para ele que trabalhando com mais steel frame ele vai ter mais qualidade de vida. Não faz sentido ele levantar a parede lá de alvenaria e depois quebrar de novo, não faz sentido nenhum. Ao invés de ele trabalhar lá com uma betoneira, ele pode trabalhar com uma parafusadeira, muito mais simples. Então a gente começou a fazer esse trabalho de educação. E foi aí que a empresa veio se desenvolvendo. A única certeza que eu tinha em 2011 era a seguinte: steel frame é o futuro da construção civil no Brasil. É um caminho sem volta. Vai ser pelo amor, vai ser por amor, vai ser pela dor. Porque a gente vai ter um déficit de mão de obra. O pedreiro lá, o construtor que tem um filho dele lá trabalha na construção, ele não quer que o filho dele, ele quer que o filho dele vai fazer engenharia civil, ele quer que o filho dele vai fazer outra coisa, mas o pedreiro não quer que o filho dele seja pedreiro. É uma profissão muito digna, enfim, mas ele não quer, é um serviço pesado, é muito sofrido isso. E aí eu entendi, a gente vai ter um déficit de mão de obra, a gente vai precisar partir para sistemas construtivos mais industrializados. E aí eu entendi que steel frame era o caminho. Aí como eu ia participar desse mercado, eu não sabia. Mas você ia estar nele. Eu ia participar. Você é construtora? Você é distribuidora? Não sei, eu não sabia mesmo. E aí eu fui me encaixando durante esse período aí e eu digo que eu vim ter uma resposta mais clara foi lá em 2022, aí depois que entrei pro G4 Educação, junto com o Fernando aí, a gente vem aprendendo muito lá dentro e aí eu entendi de fato o que a gente fazia no final do dia. Em 2022 a gente fez um off-site, saímos todos, parte da empresa saiu e a gente se perguntou o que a empresa faz, o que nós somos, porque no decorrer do caminho a gente foi resolvendo problemas no mercado. Peraí, o mercado tem uma dificuldade aqui em engenharia, vamos estruturar um departamento de engenharia. Poxa, o mercado não tem um canal de distribuição, vamos estruturar uma distribuidora. O mercado não tem quem constrói, então vamos preparar engenheiros e construtores para construir. Falta indústrias do segmento. Vamos investir em produção própria. Então a gente tinha tudo, mas a gente estava com uma dificuldade de se especializar. Então a gente identificou lá que a gente atendia muito bem nosso cliente, a gente tem um relacionamento muito bom com nossos clientes, a maioria dos nossos clientes nos indicam, só que a gente estava um pouco perdido, então a gente estava ali com alguns gargalos de crescimento. Então hoje a gente trabalha muito para resolver esses gargalos e achar nossas alavancas de crescimento, né? E aí eu entendi, um dos erros meus como empreendedor foi não ter, talvez até 2019, não ter investido em pessoas. Era muito daquele de vou investir em estrutura, estoque, máquina, enfim, vou buscar segurança. E aí em 2019 ali eu vi um amigo crescendo, investindo em pessoas, eu entendi, peraí, tá na hora de eu começar a formar pessoas. Então quando eu virei essa chave de ter gente boa, ter gente engajada na empresa, as coisas começaram a mudar. Inovação, né? Então faz parte aí do processo de inovação, mas vocês repararam que o inovar muitas vezes é fazer o básico? Sim, e na maioria das vezes as histórias elas se conectam, né? Porque a gente até falou no podcast anterior, começou sem saber muito bem o que estava fazendo e depois descobriu. Então a maioria das conversas de pessoa que criou um negócio é assim, começa com uma paixão, com um propósito e com o tempo descobre, olhando de frente para trás, é muito mais simples do que de trás para frente. Então, sim. A história da Gael que a gente contou, a história do meu pai foi assim também. A sua história provavelmente deve ter sido assim também. Então a maioria das histórias elas são muito parecidas à forma que começa. Começa com uma paixão, com um propósito, com amor. Vai fazendo, vai errando, começa do jeito que dá. Você olha para trás e fala, nossa, que ridículo o negócio que eu fazia, mas é o que me trouxe até aqui. E aí olhando de hoje para trás é muito mais simples você ligar os pontos e colocar, putz, a gente fez isso, agora o caminho... Uma das coisas que a gente fez lá, eu sempre gostei muito de estudar sobre empreendedorismo e aí eu entendi o que as empresas que mais cresciam no mundo tinham em comum. Então, foco no foco das pessoas e elas atuam como plataforma. Aí assim, poxa, como que eu traduzo isso para a nossa realidade? Então, deixa eu entender o que o nosso cliente busca. Vamos olhar para ele, o que ele busca. Não o que ele nos pede, mas o que ele busca.
Então, porque o que o cliente, o que ele nos pede é o seguinte, ele pede uma casa pronta, ele quer saber quanto vai custar e deu o que ele nos pede. Só que isso muitas vezes não é tão simples de resolver, porque o cliente muitas vezes ele não quer pagar por isso também. Então existe uma confusão ali de modelos de negócio, enfim, orçar uma obra não é tão simples, existe algumas dificuldades aí da engenharia, e, enfim. E aí o que nós entendemos dentro disso? Que chegou num momento ali que nós estávamos fazendo o novo de forma antiga. Então não basta fazer o novo de forma antiga. Essa frase é minha, tá? Tento falar, acho que é minha. Não basta fazer o novo de forma antiga. Porque esses dias eu falo tanto dessa frase, que esses dias eu pensei, o que é essa frase? Aí botei um Google lá pra ver se tinha autoria, mas... Não apareceu ninguém. Não apareceu ninguém. Então, pronto. Então, Repita a frase. não basta fazer o novo de forma antiga. Valcir Nunes. Valcir Nunes. Valcir Nunes. Mas o que eu quero dizer com isso? O steel frame, eu comecei a observar que o steel frame estava crescendo de uma forma muito pulverizada no Brasil. Então estava se vendendo steel frame, toda uma tecnologia, enfim, importada dos Estados Unidos e tal, mas estava se vendendo steel frame como se vende materiais de construção. Isso aí. Não como um sistema, mas como materiais. Exatamente. Então assim, grandes redes de lojas crescendo pelo Brasil, mas não resolvia o problema do cliente. E assim, vamos resolver esse problema. Tá, legal. E aí como? Você é uma grande construtora? É difícil escalar esse negócio a nível nacional. E aí foi como a gente começou a resolver o problema das pessoas. Então, peraí. Até está acontecendo a FEICOM aqui agora. E amanhã eu estarei lá visitando a FEICOM. E eu estava me lembrando que em 2017 eu vim participar da FEICOM. E foi uma feira que eu perdi dinheiro, não vendi nada. Foi uma falta de planejamento. Mas valeu a pena cada centavo, porque o aprendizado que eu tive ali eu levo para a vida. Porque a gente fez um planejamento, a gente fez um trabalho legal no Sul, assim, vamos para São Paulo agora e vamos lá para a FEICOM, maior feira da construção civil da América Latina. Aí, de novo, cheguei ali, a dinâmica era diferente. Poxa, como é que eu vou atender uma obra em São Paulo? Não tem um monte de obra para atender aqui. Como que eu vou vender para São Paulo? É diferente daquele cliente que eu coloco ele dentro do carro, levo lá para ver obra e tal, tem aquela pessoalidade que a gente constrói, aquele negócio do interior, de quem tu é filho e tal, e não dá, é outra dinâmica. Aí saiu da feira uma semana depois, dezenas de leads lá, não convertia nada. Só que na feira eu valorizei o trabalho que eu tinha feito. Ali eu entendi o que eu tinha feito no Sul, que eu não tinha nem noção. Em alguns momentos chegavam ali alguns consumidores finais e falavam o seguinte para mim: Valcir, eu queria ter feito a minha casa em light steel frame, mas a minha cidade não tem empresa que faça isso. Chegava um engenheiro: Valcir, eu queria trabalhar com steel frame, mas não tem cliente para isso. Eu disse, peraí, existe cliente, existe profissional que quer trabalhar e vou criar um elo. Vou criar um elo entre engenheiro que quer empreender nessa área e consumidor final. Muito bonito. E aí comecei essa jornada. Aí comecei a atuar como uma startup de 2017 a 2020, ali, sem saber que estava seguindo o modelo de startup, que era prototipagem, aí pivotei, enfim... comecei a construir tudo isso, mas de fato deu certo. A gente ainda de 2017 até hoje a gente está afinando. Claro, a gente pegou construção. A gente pegou pandemia, a gente pegou uma série de coisas aí, a gente está ajustando. A gente começou com modelo de franquia, hoje a gente está fazendo alguns ajustes ainda, mas de fato o fato é, aonde a gente atua, a gente está atendendo com qualidade, com padronização, precisa melhorar muita coisa ainda, mas a gente está construindo uma empresa muito, muito legal aí e os nossos clientes aprovam isso. E onde vocês atuam hoje? Quais cidades vocês atuam hoje? Hoje nós atendemos região sul e sudeste praticamente, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Minas. Temos obras no Nordeste também, mas atendidas com o pessoal do Sul. E obras no Uruguai, a gente tem equipe no Uruguai também, então são essas regiões que a gente atua. As pessoas às vezes nos perguntam, inclusive, qual é a melhor região para vocês atenderem? A melhor região é a região onde nós temos pessoas. Então a gente volta para pessoas. Se a gente tiver só tecnologia, não adianta de nada. A gente precisa ter o quê? Pessoas, aí vem os processos e depois vem a tecnologia. Você fala muito isso no G4, uma coisa que eu já tinha comigo de uma forma empírica, mas validei muito no G4. Então, se eu tenho pessoas lá no Nordeste, lá na Bahia, a tecnologia é o de menos. Eu preciso de pessoas. Então, a gente não cresce por área geográfica, a gente cresce por regiões onde tem gente boa, engajada ali, querendo fazer com que as coisas aconteçam. Então, você começou por uma oportunidade, foi crescendo, acreditando no que você estava fazendo dentro de uma visão,
né, focando no empreendedorismo. E você repara, Fernando, tudo que ele falou, ele sempre teve ali a questão do cliente envolvido. Sim. Eu estou entendendo que em algum momento você parou para pensar que você tinha algo inovador, você tinha uma paixão por empreender, tinha um negócio sendo construído, mas para torná-lo, vamos pensar assim, consolidado e real, que é o que está acontecendo hoje, você tem que fazer uma jornada de entender o cliente. Entender o que ele estava precisando, como educá-lo, né? Entender como levar para ele a informação certa, e até os próprios profissionais, engenheiros, arquitetos também são clientes dentro dessa solução. Como para você foi essa importância do entendimento das pessoas, do cliente? Foi em algum momento ou só depois que você chegou à conclusão que você em algum momento começou a querer entender melhor o cliente e adaptar o teu negócio para o teu cliente? A gente, eu tenho muita facilidade, eu costumo falar que eu tenho TDAH, então TDAH ele tem, TDAH é uma doença de empreendedor, né? Então, TDAH ele tem muita facilidade de criar as coisas. Só que chegou um momento que eu tive que fazer uma engenharia reversa ali e mapear tudo que a gente tinha feito de certo e também de errado nos últimos anos e entender o que todos os nossos acertos tinham em comum e empacotar isso. Talvez a gente acertou muito fazendo muita coisa de forma empírica, mas também, talvez a gente poderia ter crescido muito como empresa, poderia estar em outro tamanho se eu tivesse mapeado mais, tivesse documentado mais. Então, hoje eu estou muito focado eu criei uma boa base de pessoas, a gente vive um momento hoje, nos últimos 2 anos, de processos. Que aí é entender como que a gente resolve no final do dia o problema do cliente. Então, se a gente tem as pessoas, a gente precisa agora só criar o processo para essas pessoas. Então, muitas vezes o cliente ele fala que quer a obra pronta, mas na verdade, uma obra pronta, quando a gente vai lá fazer um turnkey, dar uma chave na mão, isso tem um custo mais elevado. Porque, poxa, você vai orçar uma obra pronta, você vai colocar uma margem de, enfim, os riscos todos impostos, riscos, aumento de material, enfim, um monte de coisa que... Existem muitas variáveis, custo financeiro, enfim, são muitas variáveis. E o steel frame, a tecnologia ela acaba se tornando um pouco mais cara que a alvenaria. Só que ela te traz algumas facilidades que consegue dar mais clareza para o cliente. Então, a forma como... Por que qual é a dificuldade do cliente? Ele vai comprar as esquadrias de uma obra. É fácil, vai lá, orça com 2 ou 3 empresas, é turnkey, é pacote fechado. Ele vai orçar cerâmica, é pacote fechado. Ou muito fácil de orçar, é metragem, não existe muita variável ali. Argamassa, vai ter um 7% de quebra, mas não foge muito disso. Agora, quando parte para paredes, estrutura, ali a variável é muito grande e o cliente não consegue ter um controle. Porque, enfim, ali a margem de erro ali é 30%, em alguns casos até passa, né? Então, o que a gente faz? O que a gente entendeu? O cliente, se a gente entregar uma solução organizada para o cliente, é o que ele busca. Então, o que a gente faz hoje? A gente cuida de toda a jornada dele. A gente atua... então, quando eu falo assim, o que a Mundo Steel é? Ela é uma indústria, ela é uma construtora. Posso até dizer que no final do dia nós somos uma agência. Nós agenciamos toda a solução para o cliente. A gente entende o que o cliente busca. Então, vamos lá. Houve a situação aqui, até a gente fez a parceria com a Serpol. Foi uma reforma de fachada. Um retrofit ali. Eu não tinha uma experiência em retrofit. O aço é o mesmo, a placa cimentícia é a mesma, mas uma fachada eu não tinha. Então a gente acabou desenvolvendo algumas soluções em conjunto, com suporte e tal. A gente teve que quebrar um pouco mais a cabeça ali. Mas hoje, se o cliente nos busca hoje para fazer um retrofit, uma fachada de um prédio, aí a gente não vai resolver. Mas a gente tem a Serpol aí que vai ter muito know-how. Nós temos nosso know-how com light steel frame. A Serpol tem o know-how dela com retrofit, com fachadas. Então a gente soma isso. Vai unindo os esforços. Então a gente tem tudo documentado hoje. Nós somos cercados de bons parceiros estratégicos. Então o segredo é se cercar de bons parceiros. Você entende o cliente e para atendê-lo, você precisa então... Estou tentando assim, até para a gente pegar e cada um que está ouvindo... Cercar de gente boa e competente. Usar dentro do teu nicho de mercado. Então assim, eu vou lá e estudo o meu cliente. Ou, previamente, se eu tiver já uma capacidade disso, ou você começa, vai para a tua jornada
e batendo cabeça, e muitas vezes depois de resultados negativos e positivos, você para, estuda meio que vocês fizeram, aí entendeu o que o cliente precisava. E aí você se pergunta, agora o que eu sou? O que eu faço nesse processo? Quando você descobre o que você é, você estuda o cliente, entende ele, e como você vai ter que atendê-lo, e você não consegue atendê-lo completamente, você precisa de parceiros confiáveis e capazes para que quando o cliente entre em contato contigo, você possa conduzi-lo na jornada dele, atendendo através de parceiros. É isso, né? Exatamente. Eu trago aqui um exemplo de... Hoje, esses serviços de forma cooperativa está cada vez mais em alta, porque as pessoas não têm mais tempo, né? Sim. Então, o que a gente faz é o seguinte, você quer passar alguns dias aí, passar umas férias lá no Nordeste. Poxa, você pode correr atrás de comprar passagem aérea, você reservar lá o hotel, o resort que você vai ficar, carro e tal. Às vezes você como usuário fica perdida. Então o que existe nesse mercado? Existem as agências que vão resolver tudo para você. Sim. Então pelo que você quer investir, o resort X vai ter um custo-benefício bacana, essa data aqui é uma data legal e tal. A agência resolve tudo. Então o que a Mundo Steel faz é isso. Ela entende o que o cliente busca e ela resolve. Legal. Então a gente tem uma metodologia muito, muito interessante lá, que a gente veio construindo ao longo dos últimos anos, que a gente consegue hoje ser muito assertivo nesse sentido. Então, cada cliente... o que eu entendi? Pelo mesmo motivo que a gente ganha um negócio, a gente perde o outro. Então, a gente precisa ter a sensibilidade, isso é sensibilidade mesmo, claro, a gente traz processos para isso, mas precisa ter uma cultura, precisa ter alguns valores ali que vão nos direcionar para dar esse atendimento de forma personalizada, padronizada e personalizada no final do dia. E por isso que o network é tão importante, né? Eu vindo aqui, eu pensando aqui comigo mesmo, a Serpol ela teve uma virada de chave também quando a gente se cercou de parceiros estratégicos, tanto em qualidade quanto em quantidade. Bons e competentes. A parte da Adepat e de outros engenheiros que a gente começou a cultivar melhor essa parceria, essa troca, né, de serviços, de informação, de especialidades. Depois que a gente começou, a Serpol sempre foi muito solo no mercado, sempre fazendo tudo a gente. Só que nessa jornada de fazer tudo sozinho, se especializou muito só em fachada, porque você não consegue fazer tudo. Sim. Então isso foi uma tacada certeira da empresa, e a partir do momento que a gente se une com outros parceiros estratégicos, isso simplifica muito, porque o cara que trabalha com impermeabilização, ele precisa de fachada, ele sabe que chama a Serpol precisa de impermeabilização, chama o outro parceiro, ou um laudo, ou um diagnóstico, enfim, um controle de qualidade, enfim, o steel frame, por exemplo. A partir do momento que a gente começa a se cercar de parceiros especializados em outras áreas, a gente consegue ampliar muito o nosso mercado, porque eu tenho os leads que chegam para mim, eu tenho os clientes que chegam para mim. Muitas vezes esse cliente não quer fachada, ele quer outra coisa, eu passo para um parceiro. E o outro parceiro tem os clientes que chegam para ele, muitas vezes não é o serviço que ele faz, ele acaba passando para mim. Isso então, que entender é importante. Essa troca é muito benéfico para todo mundo. Esse é um dos grandes segredos da Mundo Steel hoje, então eu sempre falo... Você não pode contar esse segredo, pô? Não, se é segredo, mas é aberto. O grande segredo revelado. Um corte que um dos grandes segredos da Mundo Steel é o segredo aberto aí, tudo certo, o que a gente quer é que a concorrência copia aí e cada vez mais a gente eleve o padrão do mercado, né? Mas as pessoas, às vezes... A gente tem uma máquina na empresa, que essa máquina ela é uma impressora de casas, e as pessoas se apaixonam. O Fernando já esteve lá, já nos visitou, e as pessoas se encantam quando eu vejo, o projeto nasce aqui, daí produz na máquina, a máquina entrega um kit, aí sai um caderno de montagem, então, poxa, o negócio é isso. Não, o negócio não é esse. Isso aqui é tecnologia, o negócio são pessoas. E aí quando eu falo de pessoas, são as pessoas internas e as pessoas externas aqui. Então, nós temos um conceito de uma empresa grande e pequena ao mesmo tempo. Isso se construiu por necessidade. Então, a Mundo Steel é uma empresa que cresceu através de bootstrap, né? Que é, enfim, o próprio negócio se pagando. Uma empresa que eu comecei com R$300 e fui. Nunca tive um aporte. Tive alguns financiamentos, mas aporte, investidor, nunca tive. Então, eu sempre aprendi a fazer as coisas acontecerem de uma forma colaborativa. Era, tipo assim, era mais ou menos o seguinte, me ajuda que eu te ajudo.
Cara, tu constrói a tua empresa aqui, tu vai construir uma empresa de montagem, eu preciso que tu atenda meu cliente com qualidade, ali eu vou te passar obra, enfim, não pago comissão, não quero comissão, só quero que tu me ajude a atender bem o cliente. Então esse é um dos grandes segredos da Mundo Steel. Está cercado de gente boa e competente. Eu repito muito isso, porque de fato isso tem se tornado muito importante. E é um desafio. Por que eu falo gente boa e competente? Porque às vezes o camarada é só gente boa. Ele é muito bom para ser teu amigo, mas não tem competência. E aí não adianta, não resolve de nada. E aí tratar bem os parceiros com respeito, honrar os nossos valores também, acho que são um dos grandes segredos. Porque são coisas simples que acontecem. Eu pego um aprendizado que eu tive, um insight que eu tive uma vez ouvindo uma palestra do Alexandre Costa, Cacau Show, falando nomes aqui. Ele fala de uma situação onde ele estava viajando e aí o telhado da fábrica caiu. E aí só ligaram para ele e falaram, o telhado caiu aqui, deu um vendaval aqui, deu um grande problema e tal, mas a empresa já está aqui amanhã para resolver. E ele falava o seguinte, a empresa só estava lá para resolver porque ele sempre honrou com essa empresa. Ele não é aquele cara que pegava o orçamento e ficava tipo chorando, esmagando e tal. Então existia uma relação de parceria com essa empresa. Então, ele tem um bom atendimento. Então acontece algumas coisas na empresa do tipo, eu acho que um dos segredos do sucesso aí é você entregar para as pessoas o que elas querem. Então, assim, o que as pessoas que estão ao teu redor querem? O que o teu motorista quer? Ele quer um caminhão bom? Ele quer... O que o teu engenheiro quer? Ele quer um computador bom, um software bom? Ele quer um treinamento? O que ele quer? O que o teu vendedor quer? Enfim, entender para atender. Entender o que as pessoas querem. E aí, muitas vezes, as empresas focam muito em entender o que o cliente quer. A gente começa isso porta para dentro. Interno, nosso cliente interno. Então, cuida das pessoas que estão ali à sua volta, as pessoas vão cuidar bem do cliente. É isso. Então, um exemplo básico aqui. Então, vamos lá. Nós temos a empresa que faz toda a logística da empresa, que faz toda a nossa logística. E aí, o que esse cara quer? Ele quer ter a garantia que ele vai ter toda semana um frete de retorno do Rio de Janeiro, que é uma das cargas que a gente tem toda semana. Ele quer ter essa garantia. Então, às vezes, vem lá, por exemplo, uma empresa oferecer um frete lá um pouco mais barato, para nos ganhar como cliente. Só que eu falo o seguinte, poxa, quando dá o pepino lá que deixa na mão, que tem que carregar lá no domingo, esse é o cara que nos ajuda. São as boas parcerias, né? Claro que a gente vai ajustar preço, que preço quem faz o mercado, mas a gente sempre tem essa sensibilidade de não ser o filho da mãe que quer sugar todo mundo. Então isso nos ajuda muito aí a entregar um serviço de mais qualidade pro cliente lá na ponta. A gente pode pensar em dois tipos de clientes. Jornadas de cliente. E às vezes a gente se bagunça no meio delas. Pode vir o cliente e falar, eu quero uma caneca branca com o interior e a alça amarela. Quanto custa? Você vai lá e vende a caneca para o cliente. Tem cliente que fala, eu quero um copo de água. Né? Quanto custa? Você vai lá e vende o copo de água para o cliente. Tem cliente que fala, tô com sede. E agora? O que eu vendo para saciar a sede do meu cliente? Será que esse cliente ele vai saciar a sede dele com água? Com uma água com gás? E pior ainda, né? Refrigerante? Às vezes ele fala, quero uma caneca, mas ele quer um copo de vidro. Ele quer uma caneca, sabe o que ele quer. Exatamente, mas nem sabe o que é uma caneca, na verdade. Ele te fala uma coisa, só que ele quer outra. Então, olha só, vamos contar uma jornada aqui que vocês vão entender onde a gente está querendo chegar, que eu creio que nós, como empreendedores, vamos nos destacar quando a gente entender melhor, buscar entender melhor nossos clientes e atendê-los melhor. Dentro da nossa jornada, muitos do nosso público são patologistas, engenheiros diagnósticos, são aqueles que identificam um problema construtivo e precisa, então, ali dizer o que está acontecendo, fazer uma perícia e muitas vezes até prescrever alguma terapia, alguma solução para aquilo. A empresa da Serpol, ela vai lá e resolve o problema. Então, ela faz o tratamento e utiliza o que tem no mercado de tecnologia. Foi contratada dentro de um cenário para realizar uma obra de recuperação de fachada. Ok, tinha um escopo que foi fornecido, esse escopo foi orçado, ganhou a concorrência e iniciou a obra. Nas primeiras inspeções e investigações durante o processo de execução da obra, identificou-se problemas mais aprofundados, problemas mais complexos. Cenário 1, a Serpol poderia falar, olha, é o seguinte, cliente, nesse momento, estou me retirando, parei. Eu fui contratado para fazer o escopo A, esse escopo A não pode ser executado, porque vocês estão com um problema B sério,
e agora não tem mais o que fazer. É a Serpol jogando para o cliente um problema. Esse cliente, então, vai ter que procurar algum especialista na área ou algo do tipo. Ou até o Fernando, a Serpol colocou, olha, agora você vai precisar contratar X, contratar Y, ver aquilo. O que a Serpol fez? Ela ativou a rede dela de networking, de parceria, antes de apresentar até o problema... Antes do cliente saber do problema. E quando você tem uma parceria de troca, no nosso caso foi comigo, né? Que ele poderia ser com outras parcerias, enfim... A gente estava lá no outro dia. Então, não é algo de, olha, tô com um problema, me orça, quando eu tiver... Quando você pode ir lá? Daqui 2 semanas, vamos pensar. Não, olha, preciso de você, que hora? Vamos lá, vamos olhar o problema. Então, ativou e estamos entendendo o problema, porque não adianta passar o problema para o cliente. Entender o problema. Quando você entende um problema, aí entra esse parceiro, no caso eu, nós podemos solucionar de diversas formas. Mas nós precisamos entender o cliente. A forma tradicional, nesse caso de solução, atende o cliente? É uma solução técnica. Claro que é uma solução técnica. Mas será que atende o cliente? Então precisamos entender. Dentro desse entendimento, ofereci uma solução, dentro da minha experiência. Então vamos lá. Vamos criar uma estrutura metálica externa. Vamos ancorar esse revestimento, essa alvenaria na base de concreto. E como revestimento final, vamos aplicar a placa cimentícia, que ela tem aí uma durabilidade, ela tem uma capacidade de receber novos revestimentos e ter uma durabilidade grande. Por quê? Porque eu tenho uma experiência lá de 2011. Dentro disso, ativou nele o quê? Eu conheço o CEO da Multisteel. Conheço e confio. Confio. Olha que louco. E é o seguinte... Confiava antes de comprar que eu chegar. E continua confiando depois de... Isso é importante. Mas assim, se ele naquele momento fosse procurar uma empresa de steel frame ou de tecnologia de aço, até ele ganhar o conhecimento, o cliente já tinha, porque ele tinha que responder muito rápido. Sim. E por que ele teve esse conhecimento? Por estar ativo. Pelo que vocês fazem em conjunto, pelo conhecimento, pelo networking, que a gente nem sabe o que pode rolar amanhã. E nisso vocês vieram com uma solução que se adapta à solução que a gente tinha passado. Com isso ele consegue fazer um pacote, entendeu e aí apresenta para o cliente. E resolveu para o cliente. Olha que doideira. E quantas dessas coisas no nosso dia a dia a gente não pode fazer? Ou quantos clientes nós perdemos? E eu estou falando até aqui com os meus colegas inspetores, patologistas, por não entender o cliente. O cliente chega com um problema. E ele pode pedir errado, ele pode pedir uma caneca, na verdade ele quer vidro. E se você ouvir o cliente, você pode não ter a solução, mas você pode se tornar a agência, que conduz o cliente ao steel frame, à Serpol, e nisso você de repente cria um empreendedorismo onde você nem existia. O que aconteceu nesse caso pareceu um problema, a Serpol olhou o problema e falou, não tem a menor ideia de como resolver isso. Mas isso não importa muito. O que importa é, você conhece quem entende para resolver esse problema? Putz, a gente conhece. Vem cá, Felipe. Vem ajudar a gente, ver se tem uma ideia melhor. Felipe, fachada de steel, de steel frame, ou fachada seca, né? Ventilada, seca. Na verdade não era ventilada, ela é seca. Construção seca. Tudo bem, putz, conheço o Valcir. Chamo o Valcir. Esse é o negócio, né? É muito louco como você deixa de perder o cliente e, na verdade, você passa a ganhar o cliente, porque você ganha a confiança dele com... Ele nem sabia que ele tinha um problema. E se fosse no caso A que você falou, teria que derrubar o prédio dele inteiro, ele teria que morar em outro lugar enquanto faz a obra. No caso, a gente chegou numa solução que juntou tudo e fez de uma forma que para o cliente ficou... Óbvio, obra é sempre um transtorno, mas ficou muito menos do que as outras opções. Quando você fala que obra é sempre um transtorno, até vou olhar para a câmera agora e falar que eu preciso começar a gerar uns cortes aí pro Instagram, né? Mas quando você fala que obra é sempre um transtorno, tem uma fala aí que eu sempre digo, agora foi confusa aqui, dá para cortar isso depois? Essa parte que é boa. Fui tentar fazer um corte, aí foi ficar bonito e me enrolei tudo. Esse é o corte. Vai lá. Já. Não, agora vamos deixar... Mas isso que você falou sobre que teve transtorno, mas foi reduzido.
tá entre nosso alinhamento de expectativa. Quando as pessoas nos procuram, o Steel Frame resolve todos os problemas de obra. Resolver todos os problemas de obra, eu falo o seguinte: compra uma casa pronta. Agora, se você Nem assim, nem assim. Ela vai vir com problema. Vai vir com patologia. Aí você vai ter que contratar um patologista. Serão problemas que você não conhece, pelo menos. O Steel Frame ele não vai resolver 100% dos problemas de obra, mas ele vai reduzir em pelo menos 70%. Que já tá de bom valor, né? Aí a questão de resolver os problemas, a gente vai entrar na excelência construtiva, na qualidade. E aí, por isso que eu sou tão fã da racionalização, da industrialização e da construção a seco. A ADEPAT, que é esse grande grupo de patologistas que se dedicam a estudar os problemas construtivos. Nós estamos agora multiplicados, né, em grupos de trabalho. E temos um GT, até convidado a estar com a gente mais próximo, é um GT de construção a seco. Então, um abraço para a Débora Trigo, que ela é a nossa coordenadora, não sei se você conhece, enfim, não sei o nome da empresa dela. Depois você me convida, porque a Fernanda não convidou ainda. Eu nem sabia que tinha esse grupo de trabalho. São muitos grupos. Sinta-se convidado, então. Tem dezenas, tem 17 agora. 17 grupos de trabalho. E aí eu pedi para ela, como eu tenho essa linha do construção a seco e faço muitas recuperações e retrofits usando a parte de estrutura metálica, pode ser alumínio, ferro, a solução do Steel Frame, Light, com placa cimentícia. Então eu pedi para ela que a gente tivesse essa construção a seco, esse GT, para estudar, porque quando vai crescendo um tipo construtivo, um método construtivo, também crescem os problemas. Sim. Também, então assim, entendo que não é o mundo perfeito, por mais que se reduza ou não, ok. Depois de entregue, tem 2 caminhos. O primeiro, mesmo que seja construído perfeitamente, tem que cuidar. As edificações ficam doentes pelo envelhecimento natural. E se não realizar as inspeções, as manutenções preventivas, elas passam a ter os problemas patológicos. E também tem os problemas construtivos. Graças a Deus, né? Verdade. Muito obrigado por não ser totalmente durável a ponto de não ser manutenível. E tem a questão do construir também, erros construtivos. Sim. E quando vai crescendo o método construtivo, também crescem os erros. Em razão, muitas vezes, da falta de treinamento, da falta de preparo, da falta do mundo steel em diversos cenários. A gente gosta muito de trazer para o nosso negócio, educando e ensinando o pessoal na parte da patologia, que na verdade tem que tomar cuidado com os 3 P's. Porque um dos nossos trabalhos dentro da patologia é o gerenciamento, é a gestão de obras, o controle de qualidade, por exemplo, dentro de um processo de recuperação ou de execução. E eu gosto muito de tríade, tudo 3. Tá? O tripé, tudo equilíbrio, porque facilita, né? A gente decora um pouquinho mais fácil. Então eu coloco os 3 P's, que é o sucesso de uma construção da Steel Frame ou qualquer outro processo construtivo. Pessoas, processos e produtos. Quando a gente coloca tríade, coloca num tripé, a gente está dizendo que todas as 3 bases têm o mesmo peso. Vamos pensar assim, que se uma falhar, não importa as outras 2. Vamos ver se vocês concordam, podem discordar. Não, a aviação tem muito disso, né? O avião só cai quando um avião cair tem que ter um conjunto de 7 erros, né? Olha lá. Então você pega os 3 P's. Processos, legal. A metodologia, as normas técnicas, como que se constrói em Light Steel Framing. Tem um processo. Se o pessoal que conhece de drywall querer montar Light Steel Framing, vai dar errado. Se ele não tiver um treinamento específico de Light Steel Framing. Ele vai querer fazer adaptações que não é para uma construção estrutural. Existem métodos construtivos adequados para Light Steel Frame. O tipo do parafuso, as distâncias de aparafusamento, a quantidade de peças, o distanciamento de peças, materiais, de estrutura, os materiais, enfim. Apesar de ser da família, há diferença. Ok, o procedimento está em linha. Você vai ter os produtos, os materiais. Se o material não for de qualidade, não vai dar certo. E o terceiro P são pessoas. Se não tiver pessoas que saibam lidar com aquilo e executar a mão de obra, ela vai também dar problema. E se a gente pegar e transportar a mão de obra de uma construção tradicional, dizendo que é só parafusar, porque é mais fácil, e não dar ela o treinamento adequado, né, vai dar problema. Então, nesses 3 P's que moram aí o nosso entendimento dentro de uma construção. Só que esses 3 P's
tem muito mais facilidade de controle e gestão quando é construção a seco. Exatamente. Então, vamos lá. Se for... E aí eu busco ser muito transparente no que eu sempre faço, no que eu sempre falo. E aí, se for para você construir uma obra de light steel frame com apenas um P, ou você construir uma obra em alvenaria com os 3 Ps, faça uma obra de alvenaria. Agora, se você tiver os 3 Ps dentro de uma obra de steel frame, poxa, aí vai para steel frame, que aí a experiência vai ser muito interessante. Por que quando eu falo que a Mundo Steel é uma empresa que ela deixou de fazer o novo de forma antiga, e hoje a gente se diferencia, hoje posso dizer que empresas que atuam a nível nacional, a Mundo Steel é uma empresa que nós não somos a maior, mas estamos com certeza entre as melhores, a empresa que de fato resolve o problema do cliente no final do dia. Então, o sistema construtivo Steel Frame ele começou a crescer através de lojas de materiais de construção a seco, especializado em construção a seco, mas era uma loja de materiais de construção. E aí, como que essas... Eu acabei cometendo esse... Não vou dizer erro, ou erro que seja, não sei, de seguir esse efeito manada aí, né? Então, abria-se uma loja de materiais de construção a seco, chamava lá o pessoal que já trabalhava com drywall, dava um treinamento lá de 2 noites... agora você vai ter uma empresa de steel frame. Então, o cara que era montador de drywall, ele colocava no cartão lá. Montador de drywall e steel frame. É muito comum isso. Você começa a ver aqueles carros plotados, né? Drywall e steel frame. Só que o cara, ele é montador. E uma parede de drywall é uma parede... estrutural. De drywall não. Aí é que tá. A de drywall é uma parede de fechamento. E a parede de steel frame é uma parede estrutural. Então... E uma parede de drywall ela é relativamente simples de montar, claro. Precisa seguir normas, enfim, tem suas técnicas ali, mas ela não exige tanto um gerenciamento com outras... Responsabilidade, né? Responsabilidade, gerenciamento com outras disciplinas. Então esse cara começou a virar o dono essa empresa de drywall virou a construtora de light steel frame. E tá tudo certo. Muitas dessas empresas se desenvolveram, cresceram, se profissionalizaram, são boas empresas hoje que atuam no Brasil. Mas a gente sabe que a grande maioria não é. O cara ele vai lá, pega uma obra lá de R$1 milhão, esse cara vai lá trocar de carro, esse cara vai lá... Então muita gente se perdeu no meio do caminho. Então hoje a gente entende o quê? O melhor cenário o que é? A gente precisa ter um arquiteto especialista em light steel frame para fazer o projeto já pensado na tecnologia. A gente precisa ter um bom engenheiro para fazer a gestão dessa obra. E esse cara ele pode ser um bom montador do que se refere ao steel frame. Ele é o melhor cara para montar light steel frame é o do drywall mas ele é parte do processo. Mas a obra precisa ter dono. Não dá para dar uma obra pro cara que era montador de drywall. A obra precisa ter dono. E muitas vezes o dono vai ser um engenheiro que vai ter capacidade. É parte importante do processo, né? Assim como na Serpol. Quem está lá no balancinho montando parte importantíssima do processo. E às vezes, muito mais importante. Tem solução, às vezes, que eu falo para nossa engenharia, conversa com o montador. Ele tem muita experiência. Então, eu não estou aqui... falando que o montador de drywall não é importante. Pelo contrário, a gente precisa muito deles. Mas precisa entender a competência de cada um dentro desse processo, né? O steel frame, para mim, começou como cliente mesmo. Eu sempre fui da construção padrão, antiga, como o Valcir diz. A Serpol sempre entrou nessa área tradicional porque a gente sempre recuperou algo que já estava feito. E antigamente o que era pronto é concreto, cimento, areia, cal, enfim... a gente trabalha em cima das patologias, como o Felipe disse. Eu, por acaso, decidi construir e eu, como engenheiro mecânico, eu pensei, mas não faz sentido você fazer uma casa e você não tem um projeto fechado. Você tem um projeto totalmente aberto, com as interferências que você não sabe o que vai acontecer e chega lá... fica na linha de frente. Lá. Chega lá e dá pau e não sei o quê. E aí eu comecei a pesquisar. E aí eu vi casa de container, vi um monte de coisa e acabei caindo no steel frame. E o que eu acho que o steel frame tem de diferencial para a construção tradicional, para a construção antiga, é justamente a parte de projeto, que é o que a gente trabalha muito na engenharia mecânica, é o projeto no milímetro. É o projeto em BIM que tem hoje, é o projeto de mapear todas as interferências, porque depois que fechou a parede, você não vai quebrar e fazer de novo. Construir antes de construir. Na construção comum você faz virtualmente isso. Antes, né? Você constrói virtualmente, você vê todas as interferências e você alinha os processos na ordem cronológica correta para executar em menor tempo. Então, eu acho que essa questão de diminuir o tempo de construção vem muito do projeto, vem muito do engenheiro. Obviamente que os materiais ajudam e tal. Fazer isso numa construção tradicional seria muito mais complexo do que uma construção a seco.
Agora, voltando para o tema, posso puxar para o tema do nosso podcast? Você falou do foco do cliente. Quais foram as dificuldades de vender steel frame? Não foi gaguice, né? O quê? Não foi? Não, Ele falou foco do foco, não é porque gago. Eu sou meio gago às vezes, mas não foi. Dessa vez não foi. É uma frase real, porque passou rápido assim, né? Depois eu quero que você explique pra gente o que é o foco do cliente. Você explicou, mas acho que talvez não tenha ficado claro pro pessoal. E quais foram as dificuldades de vender e como que você mapeou isso hoje, nesses 10 a 14 anos que você falou, vendendo soluções em steel frame, em construção a seco, né? Quando eu falo de foco no foco do cliente, é porque se a gente fala foco no cliente, a gente foca naquilo que o cliente está nos falando. Só que muitas vezes o cliente não consegue traduzir aquilo que ele quer. Então, por isso que a gente fala em foco no foco do cliente. Pô, peraí, o que ele está nos falando e o que de fato ele busca. Então, isso é uma coisa talvez simples, mas que faz toda a diferença. Porque a gente sabe, a gente acaba desenvolvendo uma expertise de fazer as perguntas certas. Então... Porque talvez o cliente ele vai uma vez na vida querer construir uma casa. Uma ou duas. E vocês ouvem histórias e lidam com clientes diariamente, inúmeras vezes. Então a gente sabe mais do que o cliente o que ele quer ou precisa. Seria isso? Sim, exatamente. Alguns anos atrás, uma coisa, o steel frame, a gente estava com uma dificuldade de desenvolver, implantar ele, e eu sabia, pô, nós temos uma tecnologia aqui que ela é muito mais rápida para construir. Conforto térmico, acústico, muito superior. Os clientes que já construíram lá steel frame, eles recomendam. Só que nós estávamos com uma dificuldade de alavancar. Mas por quê? Porque a gente estava focando somente na tecnologia. Aí nós fizemos um benchmark com uma empresa que vendia algumas casas, uma empresa muito grande, em alguma região do país, que vendia algumas casas de concreto pré-moldado, com umas paredes de 5 centímetros. E vendiam demais. Porque essa empresa vende, não tem desempenho térmico, não tem desempenho acústico, mas eles vendem demais. Eles são competentes em alguma coisa, porque alguma coisa me chama atenção. Aí eu entendi que eles vendiam através de consórcio. Pô, tem alguma coisa aí. Prazo. Aí eu entendi o modelo de venda deles, que era o quê? Na verdade, eles não vendiam uma casa para o cliente, não vendiam o sistema construtivo. Eles vendiam a facilidade de financiamento e falaram para o cliente, ó, me dá aqui os teus documentos, me dá a escritura do lote, dá os teus documentos aqui que eu aprovo o financiamento, eu faço através de uma carta de crédito aqui e tal. Trabalhava com viabilização de ele ter uma casa. Exatamente. E aí o que ele entregava para o cliente tinha menor importância, porque ele conseguiu viabilizar a construção e o financiamento da casa para ele. Exatamente. Então eu entendi que essa empresa foi uma empresa... teve muita expertise para fazer isso. É claro, o que ela fez não se traduzia para o nosso negócio, porque eram casas mais populares e tal, o steel frame entra muito no médio, alto padrão. Então, o que eu entendi que o nosso cliente buscava? Nosso cliente buscava uma melhor experiência. Então, nosso cliente, muitas vezes, quem é? Ele tem muitos clientes que são médicos, então o médico lá que ele não tem tempo para se dedicar, para se desenvolver com obra, ele é um cara de humanas, e aí ele busca uma melhor experiência, ele não quer gastar 2 anos da vida dele construindo. Ele quer uma empresa que ofereça mais transparência para ele, que organize todos os processos. Então é isso que a gente faz. Então hoje nosso público, a gente entende que nosso público são casos hoje de médio, alto padrão dentro de condomínios. Faz diferença quando você entende o seu público. Exatamente. Quando a gente começou, a gente não sabia quem a gente queria atender. Então, eu lembro que eu gastava muita energia, até foi interessante, foi engraçado isso, porque tem muitas histórias engraçadas, que hoje é engraçado, mas é triste, né, quando a gente passa por isso, né? Nossa cidade de interior e tal, tinha aqueles jornais impressos, né? Acho que existe jornal impresso até hoje, né? Mas é que não faz mais parte do meu dia a dia, então eu falo como se fosse... Mas existia numa página, uma propaganda ali de casas de madeira. Aí o dono do jornal viu lá o steel frame e tal, falou o seguinte, você, gostei da tecnologia e tal, coloca uma página aqui sobre steel frame. Aí eu botei lá, a gente fez uma matéria, novo sistema construtivo se torna mais acessível o sonho da casa própria. Nossa, mas que marketing errado. Eu atraí o cliente que não era nosso cliente. Então eu vi ali, em algum momento eu não sabia o que vendia. Claro, a gente fala hoje, olhando para trás, fica mais fácil. Claro, mas se hoje é considerado inovação, imagina em 2011, você numa cidade com 30 mil habitantes, nem condomínio tinha, não tem até hoje, querendo vender steel frame.
E aí eu gastando energia para vender casa de 60, 70 metros quadrados, brigando para chegar no preço de casa de madeira que não fazia sentido nenhum. Eu estava vendendo lá uma Ferrari para o cliente que queria comprar um Fiat. Não fazia sentido isso. E aí, de repente, o cliente de alto padrão começou a me procurar. Aí eu entendi, peraí, o cliente não é esse. Aí, enfim, é toda uma jornada, me preparar. Cliente que consome produtos high-tech tem um perfil de atendimento diferente, tá? Enfim. Legal, aí essa jornada de entender o cliente é interessante, né? Você pode falar, Gal, eu queria que a gente agora fazesse bate-bola. Gal, eu e depois de novo o Valcir. Como é que foi a jornada da Serpol? Como é que vocês têm vivido essa jornada de entender o cliente para atendê-lo melhor? O que vocês fizeram para construir esse entendimento e tem resultado? Tem gerado resultado? Cara, a Serpol começou com pintura, tratamento de concreto e o tratamento de concreto ele estava muito na moda em 80, 90, que foram as épocas de crescimento da empresa. Só que chegou um momento que o tratamento de concreto ele começou a cair porque as pessoas não construíam mais em concreto aparente. Então, como a gente tinha expertise de mexer com concreto, de recuperação, foi-se para a fachada, um pouco mais complexo que isso, mas resumindo agora, foi-se para a fachada. No começo, fachada, a gente fazia já obras indicadas por um patologista, que é o Tomazelli, e a gente fazia muitas obras para ele, mas obras também que não tinham um laudo técnico, não tinham esse perfil do cliente que buscava uma solução mais calculada, voltando no projeto que eu falei, uma solução com um projeto bem definido antes de ser contratado e depois ver o que acontece. Diagnóstico antes ali. E custou para entender isso também para a Serpol, porque a gente fez muitos serviços sem projeto e batalhando para conquistar o cliente que não queria contratar projeto. E a gente virava o cliente, cara, você tem que contratar um projeto, você tem que contratar um diagnóstico. Não quero. Tá bom, dou orçamento mesmo assim. Hoje a gente não faz mais isso. Porque você dá o orçamento e o cara fala, nossa, é muito caro. É óbvio que é muito caro. Porque a gente está fazendo o pacote vendendo a Ferrari para o cara que quer comprar o Fusca. Exatamente a mesma coisa. A gente trabalha com cliente A, eventualmente cliente B, dependendo do tamanho do condomínio. E foi se criando filtros, por exemplo, de número de apartamentos, de valor de condomínio, de capacidade financeira do cliente. Um dos filtros é a disponibilidade dele contratar um projeto, um diagnóstico. E aí, com isso, a gente começou a fazer parceria com engenheiros diagnósticos justamente para dar vazão para os leads que chegavam para a gente que não sabiam que existia essa ordem, que para nós é o mais correto, o mais lógico de fazer o projeto, fazer o diagnóstico, executar o projeto executivo, depois contratar a empresa que vai executar o serviço. Então tinha clientes que buscavam isso, mas não sabiam com quem falar. E aí a gente começou a indicar muito o Tomazelli, a Totem na época, só que acabou que não tinha muita vazão para isso. Eles começaram a ter projetos demais. E aí a gente começou a sair para outras áreas. Você nem sabia dessa história, eu estou contando aqui em primeira mão. Nem sei se eu posso contar isso na câmera, mas já foi. A gente começou... Dá tempo de editar ainda. Começou a buscar outros engenheiros e nessa jornada de buscar outros engenheiros, a gente percebeu também que existem especialidades específicas de cada engenheiro que a gente conseguiria fazer uma lista com a especialidade de cada um e para o cliente, para a necessidade do cliente, indicar a pessoa correta. Então, existem engenheiros que são especialistas em impermeabilização, por exemplo. Putz, o cara está com um problema de impermeabilização. Faz ali uma curadoria dos profissionais. Vou te passar esse cara que é especialista. Putz, ele precisa de um cálculo estrutural. Eu vou passar um calculista. Eu preciso de um especialista em fachadas. Eu passo o Felipe mais alguns parceiros nossos. E a gente vai tratando dessa forma. E isso acaba que a reciprocidade das pessoas que recebem os clientes nossos por necessidade nossa de atender bem o cliente, a princípio, a gente viu que isso trazia... Os próprios engenheiros indicavam clientes deles para nós também. Então, é o que a gente falou no começo, o ciclo que se cria em volta de atender a necessidade do cliente. Na verdade, o intuito era, no começo, eu que recebia as ligações, porque eu queria entender o que o cliente queria mesmo. Então, eu recebia a ligação e me doía muito desligar para o cliente e falar, putz, a gente não atende, desculpa.
cara, você não resolveu nada. O cara te ligou para resolver e você vai ficar como nome de... esse cara não só resolve o que interessa para ele. Isso me doía muito de fazer quando eu atendia o telefone ou as mensagens do WhatsApp do cliente. E aí eu comecei a fazer dessa forma. E aí esse processo entrou o Matheus, que hoje faz esse atendimento. O outro Matheus, antes dele, também faz esse atendimento. O Vitor começou... O próximo Matheus que fará... O Vitor foi o primeiro que começou a fazer atendimento comigo e depois a gente foi melhorando. E hoje a gente tem um processo mesmo para indicação, para direcionar o cliente para o que ele precisa. Putz, eu preciso... Inclusive empresas que executam serviço como a Serpol, empresa que executa impermeabilização, empresa que executa serviços de menor porte, talvez. A gente tem o nosso amigo da Em Geral, por exemplo, que a gente indica bastante para serviços... mais pontuais, enfim, Caxilho, tem a Alder também, que é uma parceira nossa, que a gente acaba indicando, a parte de alumínio. Enfim, esses parceiros a gente resolve o problema do cliente, a princípio sem nenhuma intenção, mas depois a gente percebeu que isso era muito benéfico para a gente, porque a gente beneficiava outros parceiros que sentiam uma reciprocidade, putz, a Serpol confiou no meu serviço, então ela passa a ser confiável também. Então eu passo a indicar a Serpol. Eu acho que essa partida de tentar resolver o problema do cliente que trouxe a gente até essa conclusão que a gente tem hoje de que precisamos desses parceiros mais próximos porque isso vai ser benéfico para nós mesmos. Cada vez que eu converso com o Fernandes é interessante que nós temos uma forma de pensar... Não sei se ele vai se sentir... Elogiado ou não. Lisonjeado ou bravo aí. Eu vou me sentir lisonjeado, com certeza. Mano, uma vez chegou um picareta lá, eu sabia... Você parece comigo, não sei se isso é elogio ou não. Mas... olha a segurança aí. E tem uma história uma vez de um cara que chegou lá na empresa, esse cara era caloteiro mesmo. E eu indiquei um parceiro meu pra ele, ele disse assim, pô, Walter, o cara chegou pra mim e falou que nós éramos parecidos. E o cara não bate picareta. Aí eu me lembrei dessa fita DH puxando ganchos aqui. Mas, enfim, eu vejo que a gente é muito parecido nesse sentido de querer resolver o problema do cliente. Na verdade, o que o Fernando fala aqui agora é a mesma coisa que eu falo. É foco no foco do cliente. E com isso as coisas vão acontecendo. E cada vez que a gente conversa, eu sinto necessidade de fazer um benchmark na Serpol, entender algumas coisas, porque eu vejo que a gente está resolvendo problemas muito parecidos, talvez por caminhos diferentes, mas cada vez que a gente conversa assim, eu consigo absorver alguma coisa, até sistemas de gestão, Exact e tal. Então a gente acaba aprendendo muito sobre isso, né? Muito legal. No meu universo, que é o universo de consultoria, a gente tem aprendido em relação ao entendimento do cliente, porque nesse cenário o cliente vai entrar em contato com a gente, porque ele tem um problema e precisa de um laudo. A ideia vai ser, eu preciso de um laudo da minha fachada, da minha estrutura, eu preciso de um laudo. E essa que é o ponto. Muito porque ligou para uma empresa como a Serpol e falou, você precisa de um laudo, né? E aí vem para a gente, precisa de um laudo. Mas existem várias formas de elaborar essa consultoria. E quando a gente faz algumas perguntas chaves, aí o entendimento saber fazer as perguntas para o cliente, né? Você conseguir mostrar para ele que você pode fazer uma vistoria, uma inspeção, uma perícia, ou algo já com uma prescrição de terapia, em qual fase que ele está dentro do processo. Então você precisa avaliar do teu cliente qual fase que ele está. É inicial? O problema aconteceu emergencialmente, aconteceu ontem, é um problema que ele tem ciência ao longo do tempo. Então, assim, quando a gente entende isso, mesmo assim, a gente vinha encontrando algumas dificuldades de deixar claro quais que eram os níveis do trabalho. Porque você tem um problema na tua construção. Tem fissura, tem uma trinca, tem uma infiltração. Eu quero um laudo disso. Ok. Mas é para quê? Você quer um relatório para você apresentar para quem construiu dizendo, olha, aqui está errado, um laudo apenas fotográfico, focado em mostrar os problemas. Você precisa entender um diagnóstico para poder entrar na justiça, por exemplo, alguma coisa mais de conflito, ou para entendimento do problema, ou você já quer a solução técnica, detalhada, com projeto, com tudo. Olha só tinha um problema. E quando a gente orçava e acabamos orçando o mais ideal para o cliente,
Ele fazia a mesma pergunta para os concorrentes e podiam ter concorrentes que já vendiam o mais básico. O cliente não sabe qual que são as diferenças. E ele vai pelo preço. Então, nós desenvolvemos, por exemplo, na FSL, uma tabela, uma planilha, onde a gente mostra igual o celular, né? Você tem tipos de celular e tem lá o que tem e o que não tem em cada um, né? Fiquei curioso também para conhecer. O tipo da câmera, então assim, essa tira foto de longe, de perto, sim, não, atende, não atende. Então a gente mostra para o cliente níveis de consultoria, apresenta o nosso e orça. Olha, eu estou orçando esse tipo. E aí você vai para os concorrentes e verifica se eles estão orçando o mesmo. Para alguns, atende a coloca preço. O nível 1 custa R$500 até o nível 5 de R$20.000. Cada um eu vou te entregar um trabalho, algo a mais. Esse entendimento tornou mais claro até a conversa, por exemplo, com empresas como a Serpol, que entendeu o que a gente poderia fazer. E o mercado os clientes começaram a entender melhor, legal, eu quero realmente o nível 2, o nível 3, isso me atende. Então, para a gente entender o cliente, fez diferença para a gente criar soluções para apresentar para o cliente o que a gente vende. Foi uma jornada interessante, uma experiência que a gente teve aí que está funcionando. Você me deu um pensamento agora que a gente pode conversar depois, nesse sentido de a gente entregar ao cliente de uma forma mais... você falou, a Serpol indica e o cliente fala, quero laudo. Mas por que a gente não consegue filtrar isso e mapear e te entregar já isso mais correto? Eu acho que a gente pode depois... Excelente. Trabalhar esse conjunto e tudo em prol do cliente. Porque todos nós precisamos do cliente, o cliente precisa da gente, não é só a gente que precisa do cliente, o cliente também precisa da nossa solução, porque ele tem um problema e nós temos a capacidade, a experiência, a gente está aqui falando, mas são anos de estudo, de experiência, então assim, não é uma relação... de forte com o mais fraco. Não. Até falo, nós estamos no mesmo nível do cliente. Ele tem um problema, nós temos uma solução, nós trocamos essa solução pelo recurso financeiro, é uma conversa de igual. Tornar claro isso e trazer os parceiros para próximo. Se a gente conseguir todos juntos tornar mais claro isso para o cliente, ele vai conseguir tomar a sua decisão com mais clareza, sabe? E melhora o mercado, né? E é um mercado complexo. No meu caso de fachada, por exemplo... existem muitas empresas que orçam o serviço mais básico. E aí, se você não tem essa clareza, o cliente acaba optando pelo preço menor. No caso do você, deve ser muito parecido também. Tem o orçamento de uma casa construção convencional e tem a do steel frame. Normalmente tem diferenças de preço, apesar de estar cada vez mais próximo, mas você tem diferença de preço. No caso da fachada também, você pode só melar de tinta a fachada, é um preço. Custa 50 mil. Depende do momento, tá vencendo a garantia. Você vai recuperar todas as trincas, todos os soncavos, todos os problemas de armadura na estrutura, cara, já é 4, 5 vezes esse preço. Mas o problema é que se você passar uma tinta, daqui 1, 2 anos vai voltar a cair tudo de novo. Essa clareza que tem que estar no cliente. Não, hoje eu tenho dinheiro só para passar uma tinta e eu sei que daqui 1 ano eu vou ter que fazer de novo. Beleza, você sabe disso? Vai lá. Exato. Tá tranquilo. As soluções elas são atreladas a desempenho e durabilidade. O problema é o cliente chegar, escolher a solução mais simples e esperar a solução mais complexa. É um alinhamento de expectativa que é o nosso trabalho diário de conscientização do... Eu penso que numa visão... Acho que os nossos negócios são muito parecidos, a gente tem uma forma de pensar muito, muito semelhante aqui. Talvez por isso que a gente esteja aqui, né? Acho que houve um fit entre as empresas. Mas talvez uma visão fechada... Eu vou gravar aqui e fazer um corte aqui. Mas numa visão fechada... Faz horrível. Mas numa visão fechada, nós podemos ser interpretados ali como uma empresa de engenharia, uma indústria da construção civil. Mas numa visão mais ampla, talvez nós sejamos, no final do dia, uma curadoria de soluções construtivas, onde a gente vai conseguir ali, unir ali os melhores profissionais para cada solução e também as melhores soluções construtivas, os melhores produtos. Então, o que a gente faz no final do dia é uma curadoria com as melhores soluções construtivas, aliando ali pessoas, processos e tecnologia. É isso que a gente faz no final do dia. E fica aí, acho que a dica de mercado. Criar novos mercados e usar o padrão, o sistema de empreendedorismo que o Valcir usou no Mundo Steel em muitos dos nossos negócios. Sozinho,
sozinho no sentido de a sua empresa dar essa solução, ou que, por exemplo, que a Serpol tem feito, que a FSL tem feito, que é tornar isso para o cliente por meio de parceiros. Então, exemplo, tem um problema, se o cliente chega até nós, ele sabe que nós podemos ter soluções para conduzi-lo até o final da solução. Então, você entrega um diagnóstico para entender o que está acontecendo, para prescrever um processo construtivo de recuperação, de reabilitação adequado, conduz ele a empresas que são capacitadas para entregar aquela solução. Nós podemos entregar a solução de fazer a gestão das propostas, do entendimento das propostas. Então, está aí um mercado para patologistas. O serviço não acaba quando você entrega o laudo. É apenas o início. Porque o laudo é importantíssimo, óbvio, mas é um conjunto de ideias e de soluções. Um monte de papel. Um monte de papel. Depende muito da cirurgia, né? Exatamente. Agora vai precisar o quê? Enviar para as empresas. As empresas vão enviar propostas. Esse profissional que já vendeu, que já tem autoridade sobre o cliente, ele tem condições, fazendo aí alguns cursos de gestão, curtindo de lidar com pessoas, de receber essas propostas e fazer a gestão dessas propostas, equalizá-las. Feito isso, você auxilia teu cliente a contratar a melhor empresa. Contratou a empresa, há no nosso mercado quem executa e quem faz o controle de qualidade. A Serpol, ela tem um sistema de controle de qualidade interno. A gente tem melhorado cada vez mais os processos. Mas muitos condomínios contratam o controle de qualidade, chamamos de fiscalização, de gerenciamento, de acompanhamento técnico externo. E ao final, executa-se, elabora-se um relatório para dizer, olha, a solução que foi feita está adequada, finalizou o tratamento, a cirurgia, o tratamento agora pode viver a fachada, a edificação, a estrutura. E a gente acaba vendendo isso, a Mundo Steel, estou entendendo que ela acaba fazendo isso num caminho de ser essa curadoria, né? Essa agência. Quem entrou lá tem toda a solução do começo ao fim para poder ter a sua casa, e os síndicos, os clientes que chegam até nós, ou por um caminho ou por outro, vai ser atendido por esse grande grupo, onde não há uma exclusividade, onde não há um fechamento, onde há múltiplos profissionais, porque tem espaço para todo mundo, para a gente trabalhar em conjunto em alto nível, né? Essa que é a DEPAT, todos em alto nível. Empresas como a Serpol, outras que executam no mesmo padrão de qualidade, outros escritórios como a FSL que executam um padrão de qualidade, e agora a Mundo Steel entrando nesse nosso mundo da patologia, né? Imagina para o patologista fazer um relatório, uma metodologia executiva, entrega para o cliente contrata o mais barato, executa o serviço de qualquer forma. Como que fica a imagem do cara que fez o laudo? Para o cliente vai ficar uma imagem de incompetência. Sim. Então, gerenciar todas as pontas e olhar o cliente do começo ao fim é bom para todo mundo. Isso de gerenciar todas as pontas também é um dos grandes segredos nossos, porque quando eu forneço para o cliente lá, voltando de novo, vender o novo de forma antiga, entregar o novo de forma antiga. Quando eu forneço somente o Light Steel Frame para uma obra, eu forneço ali 35% da solução para o cliente. Então, eu estou entregando um problema para esse cliente. Uhum. Então, quando a gente liga todas essas pontas, aí está um grande diferencial. E se o cliente não conseguir chegar no resultado final bom, ele vai falar que o steel frame é uma porcaria. Exatamente. Então, a gente precisa criar formas de garantir que o cliente tenha uma boa experiência no final. O setor da construção civil é um setor muito fragmentado. Eu falo do setor, eu gostaria de falar indústria da construção civil, mas hoje de fato está nascendo agora no Brasil, nos últimos anos aí começou a nascer a indústria da construção civil. Mas o que existe no Brasil hoje são indústrias de materiais de construção. É totalmente diferente. Então é muito fragmentado. Quando a gente olha para um metro quadrado de parede, olha quantos materiais envolvidos ali. Então, poxa, tem o tijolo, aí tem o cimento que é no meio, tem o ferro, aí tem o cal, aí tem a areia, aí no meio passa a instalação elétrica, hidráulica, enfim, pintura. Então, eu ainda vejo que dá pouco problema ainda. Tem pouca patologia. Porque a quantidade de materiais envolvidos num simples metro quadrado de parede e de profissionais, tem tudo para dar errado. E aí eu começo a olhar... Qual é o setor mais atrasado da economia hoje? Já pararam para pensar? Nos últimos anos eram o quê? O agro,
A agricultura, pesca e construção civil. O agro se desenvolveu. Tem muita tecnologia no agro hoje. A pesca teve lá sua evolução, não foi muito, mas talvez não tenha necessidade de evoluir muito, não entendo do setor. Mas se a gente observar nos últimos anos, a construção civil ela vem absorvendo aquela mão de obra da agricultura. O setor da agricultura foi se desenvolvendo, foi vindo mais tecnologia, veio acontecendo aqui todo o êxodo rural ali, as pessoas vieram para... O agricultor veio para a cidade, foi trabalhar onde? Na construção civil. Então, a construção civil é um dos setores mais... juntamente com a pesca, são os setores da economia mais ultrapassados. A gente constrói da mesma forma há mais de 100 anos no Brasil. Empilhando tijolinho. Era tijolo maciço, agora é tijolo de 6 furos. Era tijolo de 6 furos, agora é bloco. Mas é empilhando ainda. Não faz mais sentido você pagar o construtor para levantar a tua parede e depois pagar ele novamente para quebrar. Então, quando eu entro dentro de uma obra hoje, eu vejo lá o construtor rasgando a parede, quebrando, eu vejo o cliente lá rasgando nota de 100. Um construtor hoje lá 150, 200, 150 reais a diária de um pedreiro. Então as pessoas falam, né? Se você acha que você é pobre, experimente contratar um pedreiro que você vai ver que o pobre é você. Tem esse meme aí na internet, né? Então quando você paga esse construtor para levantar a parede, depois você paga para quebrar, você está rasgando o dia dele, rasgando todo o valor que você pagou pela diária dele, está mandando embora todo o material de construção. A gente começa a falar, a gente pode entrar em sustentabilidade, né? Então a gente está mandando tudo, que é um problema hoje, o descarte desses materiais de construção. Então não dá mais para construir de forma artesanal. A gente precisa passar para métodos construtivos industrializados. E aí eu não falo somente sobre o steel frame, existem outras tecnologias. E vai dos... Assim como a construção, você está trazendo uma construção avançada, industrializada, vai também do nosso público, né? Os profissionais patologistas. Por isso até o GT de construção a seco, estudar os problemas que podem ou que estão acontecendo nesse tipo de construção. Porque virão as inspeções, quem for daqui a alguns anos inspecionar essa edificação que foi construída, um retrofit com steel frame. Quais que são os problemas patológicos ali encontrados? Eu creio que o mundo steel pode se aproximar muito da DEPAT, temos oportunidades para isso, para a gente gerar esse conhecimento, essa troca de experiências e termos profissionais capacitados para poder entender o sistema, também, não vou dizer falar bem, mas referendar o sistema dentro. Eu pude apresentar a solução com estrutura metálica e com placa de fibrocimento, né? Chapa cimentícia, na verdade, para a Serpol, porque eu conhecia do mercado. E daí surgiu uma oportunidade. Então eu entendo que os profissionais podem estudar isso, se aprofundar, porque não é só de edificações de concreto, de alvenaria, que as nossas construções estão evoluindo. Um exemplo básico, se for essa fachada depois daqui 2 anos e fizer um ensaio de percussão, vão dizer que está tudo caindo, porque vai estar tudo oco. Porque é tudo oco, faz parte do sistema. E é isso que eu queria deixar aqui. O empreendedorismo talvez aí a arte de entender o que está acontecendo e querer construir algo com base no que está acontecendo, nas oportunidades que aparecem, nos cavalos selados que aparecem pra gente, não é isso? Se a gente pegar um cavalo, não tem dúvida. É verdade. No cavalo. Se a gente pegar esse case da Serpol ali, olha quanta. É que para nós talvez pareça ser simples, mas olha quanta inovação. Uma fachada que veio um kit dentro de um caminhão, que não teve muita intervenção no ambiente de trabalho, lá ocupou talvez algumas vagas de garagem de um prédio, porque você fazer um retrofit num prédio em funcionamento é um grande desafio, né? Eu acho que vocês vivem isso todo dia. Então ocupou ali algumas vagas de garagem, veio um caderno de montagem, e foi um processo de montagem ali, geração de resíduos baixíssima, né? Eu acho que São Paulo, que eu acho que geração de resíduos é um grande problema, né? Então olha a facilidade, você não construiu uma parede, você montou uma parede. É diferente. Então, essa é a mudança. Você deixa de construir ali de forma artesanal e passa para um sistema de montagem. Tudo que monta é mais simples, né? Tudo que passa... E tudo isso vem de entender o cliente, de proporcionar soluções na qual o cliente recebe e fala, eu preciso disso. E aí, meu amigo, até a concorrência reduz.
Porque a gente não está mais vendendo commodity, a gente não está mais vendendo água. Você está vendendo uma experiência ou uma solução que resulta para ele menor transtorno. Isso estamos falando de um caso específico, mas é a nossa inspeção, é o nosso trabalho de recuperação de fachada, estrutura mesmo convencional, mas com técnicas inovadoras, com maior produtividade para poder reduzir mão de obra. Isso tudo vem de se estudar o cliente, né? De entender o cliente. Vambora? Fechou? Gostei. Eu já não tenho mais o que falar. Acho que a ideia é essa mesmo, a gente construir, procurando entender o cliente. Aprendi muito isso com o Gaal, até nas ideias. Não sabe como pesquisa o cliente, pergunte para ele. Cria lá como é que funciona o NPS, cria... O NPS tem um formulário, tem Google várias Forms, cria alguma forma, faça entrevista. Pega o telefone e liga, né? Que é uma coisa que está ultrapassada hoje em dia, mas funciona muito. Se conecta. Até eu posso dizer, onde você quer pôr energia, olhe para trás. Se você já teve mais do que um cliente, olha o teu perfil de cliente. Você vai entender um pouco sobre o tipo de cliente que vai até você. Muito bom. Palavras finais, senhor Fernando Gaal, e depois o Valcir encerra esse nosso encontro. Cara, a gente falou bastante coisa aqui, a gente falou sobre o foco do cliente, o foco do cliente. O principal que mudou o jogo para a Serpol foi resolver o problema do cliente sem esperar nada em troca. E pelo destino do acaso acaba voltando. Então, não se contentar em entregar ao cliente sem uma solução. Eu acho que esse é o insight principal. A gente sempre buscar a solução para o cliente. Não importa se é você que vai fazer, se é um outro parceiro que vai fazer, se você vai ganhar nessa transação ou não. Você gerando a solução para o cliente fica satisfeito com você e isso acaba voltando. O parceiro que você indicou fica satisfeito com você e isso acaba voltando. Então, acho que esse é o insight principal. É o que a gente sempre fala muito na Depart, é um dos pilares da escola, da nossa comunidade, né, Felipe? Com toda certeza, meu amigo. E aí, você? Eu reforço aqui o que o Fernando fala, acho que o foco é muito em resolver no final do dia o problema do cliente. Parece clichê isso, mas é algo tão básico, mas a maioria dos profissionais hoje que saem do mercado não saem com essa visão. As universidades estão jogando no mercado aí muitos profissionais com habilidades técnicas, mas profissionais que entendem pouco sobre pessoas, sobre o que o cliente busca. Então isso é um detalhezinho simples, mas entender o que o cliente busca e ter essa sensibilidade muda o jogo. Isso, a maioria das vezes que eu sou chamado em obra para resolver algum problema técnico, eu saio para ir na obra e eu saio com certeza. O problema não é técnico, é pessoas, é ego, é um desentendimento entre o arquiteto e o construtor, mas é sempre sobre pessoas. Então, eu acho que é isso que a gente precisa focar aí, é focar sempre em pessoas. Eu acho que isso que é o diferencial. Empresas que entendem isso, com certeza saem na frente. Sensacional! Mais uma, Gaal. Boa. Valeu. Isso aí, tamo junto. junto. Obrigado, Gi. Fechamos mais esse podcast entendendo para atender melhor o cliente. Gostei. Isso aí, valeu. Legal, né? Obrigado, gente.